hoje, como vocês estão vendo, é um pouco diferenciada, tá certo? Começa com essa palavra aí em hebraico, chamada Hanukkah. Hanukkah ou Chanukah, CH, Chanukah. Você não está entendendo nada. Tem um monte de gente. Quem conhece a palavra, diga mesmo. Vamos ver. Conheci essa semana. Misericórdia. A maioria de vocês nem faz ideia do que significa essa palavra, né? Hanukkah ou Chanukah. Muito bem. Então a palavra de hoje é diferenciada porque eu vou entrar um pouquinho, não em todos os pormenores, dessa festa judaica. A festa é judaica. São os judeus que celebram. Esta semana eles estavam celebrando justamente esta festa, o Chanukah. O que tem a ver com os Macabeus? Macabeus, quem conhece a palavra Macabeus? Pelo menos aí, alguém conhece? Também não é obrigado, não é? Os Macabeus é um período histórico que tem em algumas Bíblias, né? Na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica tem 2 livros. Na verdade tem vários livros a mais, mas tem 2 livros chamados Macabeus. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, na Bíblia Católica Romana, tá certo? Então, Hanukkah, os Macabeus, e o tema é esse: os valentes defensores do culto a Yahvé. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, né? Quem depois quiser se inteirar mais, olha este candelabro. O que tem de diferente nesse candelabro aí, irmão? 9 braços. Quantos braços tem o nosso candelabro? Até atrás da bandeira hoje aqui. Escondido atrás da bandeira. Nosso candelabro, conforme as Escrituras, tem 7 braços. Por quê? Simbolizam o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Na tua Bíblia tem os 9 Espíritos de Deus? Não. Nem na minha, nem na sua. Então por que será que os judeus, nessa época do ano, nessa festividade, eles colocam esse candelabro de 9 braços? E é muito interessante essa festa, porque é chamada de festa das luzes. Tá certo? Agora eu vou dar a vocês um pouquinho do contexto, tá bom? E tudo que eu mostrar agora a respeito dessa festa judaica e a respeito da história dos Macabeus, porque é história, é só uma introdução, tá bom, queridos? Não é a base daquilo que nós vamos mergulhar na palavra, é só uma introdução. Como a maioria de vocês não conhece, eu tenho que dar uma introdução. Avança por aí, por favor. Muito bem. Hanukkah, festa das luzes, dura 8 dias, entre o final de novembro e início de dezembro. Então essa semana agora está ocorrendo, ou já ocorreu, a Hanukkah ou Chanukah. O que significa a palavra Hanukkah ou Chanukah? Significa dedicação ou inauguração. A palavra hebraica significa inauguração ou dedicação. Para os judeus, né, a gente vai estudando, vai lendo, é como se fosse o Natal deles, irmãos. As crianças que estão bem, há uma tradição de dar as moedas para as crianças, entendeu? As crianças dão bem nessa festa aqui, ó, judaica. Então aqui, ó, tem um monte de crianças que voltam na mesa, acendendo as luzes. Eles começam a acender pela central, e da central vão acendendo as outras 8 lâmpadas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para começar, isso aqui não tem nada de bíblico, isso aqui não tem nada de canônico. Nós não devotamos nenhuma fé num candelabro de 9 braços. Amém? Com entendimento, sabemos que a Bíblia fala do menorá de 7 braços, 7 lâmpadas, 7 Espíritos do Senhor. Isso aqui é uma adaptação judaica, tá certo? Porque então o Hanukkah é celebrado, não é, desde mais ou menos quase 2 séculos antes de Cristo até os dias de hoje. Vamos avançar. Agora vamos entrar na história. Avança para mim, por favor. Só um luzinho. Isso. Aqui é uma ilustração, né? Esse aqui seria uma representação de Judas Macabeu. Tá bom? Vocês perceberam, né? Deus é muito fantástico, porque eu não tinha combinado nada com o Ministério de Louvor, com a Lenice, que está dentro de casa comigo, né? Ela faz
a inspiração dos louvores lá, a hora, Deus dá a ela. Nós percebemos que os cânticos todos evocavam, não é? Uma proteção divina, evocavam uma confiança em tempos de tribulação. Perceberam que a linha dos cânticos estão todos nessa direção? Que no meio de, vem as trevas virão, dia mau, mas a gente confia em Deus, dá livramento, etc. Pois bem, irmãos, houve um período em Israel que o dia mau chegou para o povo daquela época. E esse período, não é, aconteceu no período dos Macabeus. Esse aqui é Judas Macabeu, filho de um sumo sacerdote chamado Matatias. E o que aconteceu no período dele? Em 167 a.C., isso é história, tá, irmãos? 167 a.C., um rei da Síria, de origem grega, chamado Antíoco Epifânio IV, esse rei, ele se voltou para a terra de Israel, e ele queria helenizar os judeus. Já vai entender o contexto, por que eu estou introduzindo tudo isso. Ele queria que os judeus fossem parecidos com os gregos, então queria helenizar os judeus. Para isso, esse rei Antíoco Epifânio decretou leis para impedir a religião judaica. Foi o que aconteceu nesse período. E as leis deles, irmãos, inclusive fizeram com que profanassem o santuário que havia em Jerusalém, porque eles adoravam a Zeus, e no culto a Zeus se sacrificava porcos, e na lei judaica porco é animal imundo. Imagina o que foi para o povo judeu a tribulação de vir um rei poderoso aí de outro país e impor para eles: acabou o culto ao Deus de vocês, a partir de agora tem que adorar Deus, melhor colocando, Zeus, com sacrifício de animais impuros. Foi o que aconteceu nesse período. Ele queria exterminar a religião judaica. Vocês acham que os irmãos judeus naquela época ficaram de boa com isso, irmãos? Eles aceitaram uma boa. Vem o rei de fora, impõe que acabou o culto, vai mudar o culto totalmente, tirou Jeová, tirou Yahvé, bota Zeus, sacrifica animais impuros. O que aconteceu a partir daí é chamado de a revolta dos Macabeus. A palavra Macabeu significa martelo. Judas Macabeus, filho de Matatias, primeiro o pai, depois o filho, e depois seus 4 irmãos sucessivamente. Conforme foram morrendo na luta, os irmãos foram sucedendo na direção do povo. Eles conseguiram fazer, irmãos, o impensável. Aquele rei Antíoco Epifânio tinha muitos exércitos bem armados, mas o povo de Israel fez milícias, fez guerrilha contra eles, atividade de guerrilhas, e prevaleceram e expulsaram o rei da Síria. Pode se entender? Essa é chamada então a revolta dos Macabeus, começando por Matatias, Judas e os seus outros irmãos, que vão sucedendo uns aos outros. Antes disso acontecer, Antíoco Epifânio ainda matou centenas e milhares de judeus, porque eles foram valentes, que não queriam mudar o culto. O que isso tem a ver conosco hoje? Vou falar uma coisa para você. Estava conversando com alguns irmãos, como foi dito, nós ficamos conversando, nós ficamos espertos, ficamos conversando, falando de perseguição no tempo do fim, falando da possibilidade no Brasil também haver perseguição religiosa. Amém? E eu falei para eles claramente o seguinte: enquanto o presidente da República for esse que está aí no governo, conservador cristão, não vai haver perseguição nesse país. Amém? Eu posso afirmar com todas as letras. A menos que o matem, que façam um atentado contra ele e tirem a vida. Enquanto tiver um líder que é conservador, com princípios cristãos no coração, não estou falando que ele é uma bênção, eu não estou falando que eu amo de paixão, pelo contrário. Amém? Eu acho que ele é um homem falho, mas ele tem princípios conservadores. Enquanto ele estiver no comando, neste país, no Brasil, não vai haver perseguição religiosa. Só que ele só tem mais 2 anos de mandato. Só tem mais 2 anos de mandato, virando agora dezembro. O que vocês acham que vai acontecer
se depois desse presidente conservador, à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos, entra de novo a esquerda no poder, a esquerda comunista no poder. O que você acha que vai acontecer? Eu tenho falado aqui nessa igreja que a perseguição, ela é profética, tem que acontecer. Em outras mensagens vou falar mais sobre isso. E não adianta a gente pensar, fantasiar que a gente vai ser arrebatado antes, porque isso não vai acontecer, não é bíblico. Nós vamos mostrar isso biblicamente. A igreja estará na terra no tempo da tribulação. A igreja será perseguida. Há um número de mártires para completar até a volta de Cristo. Quantos compreendem esse divamento? Então, irmãos, é o mais justo para conversando com alguns irmãos que eu preparo a igreja. Paranoia? Não, paranoia não. É muito claro, já está acontecendo uma grande perseguição a nível mundial. Em países de esquerda, a perseguição é sistemática. Eu ultimamente tenho entrado até na página do, como é que se chama aquele grupo que vê os perseguidos no mundo todo? Esqueci a conversa. Oi? Não, evangélico. Portas abertas. Portas abertas. Existe uma organização evangélica que contabiliza quantas pessoas no mundo estão sendo perseguidas por causa da fé cristã e quantos mortos, quantos estão sendo assassinados na África, nos países islâmicos. E agora, para completar, na América está se queimando igreja. E agora, por último, até mencionei na semana passada, na terra do boliviano lá do Isaac, estão querendo mudar as leis. É um país de viés comunista, esquerdista, impedindo o culto. No máximo 8 pessoas por reunião, sem som. Não pode fazer barulho. Aqui, irmãos, América Latina, do nosso lado aqui, não estou falando lá do Oriente Médio, não, estou falando aqui na América Latina. Perseguição política contra a igreja. Amém? Está muito perto de nós. Porém, volto a afirmar, eu creio que pelo menos mais 2 anos nós temos de preparação. Mas quando vier, como é que nós vamos reagir? Se for impetrado leis que proíbam reunião como essa, a guisa, de controle social, a guisa de saúde, como está sendo agora. Vocês sabiam que muitas igrejas ainda não retornaram para as suas atividades normais? Existem várias e várias igrejas que pararam lá em março e até hoje não voltaram a se juntar, como nós estamos fazendo aqui agora. Simplesmente não voltaram, irmãos. Se adaptaram à ideia das lives. Então um pastor e a equipe de louvor prega e canta, e no conforto do seu lar, fica lá ouvindo a live, com a perna para cima lá, em cima do sofá. Deixa eu falar uma coisa com você. Isso aí não é um novo normal, não. Porque eu quero mostrar a vocês que quando vem um decreto de cima, aqui no caso foi um decreto imperial do Antíoco Epifânio, que mandou parar o culto em Israel. Mas valentes se levantaram e reagiram. Quantos estão entendendo? Amém. Se vier uma lei aqui, daqui a alguns anos, que impeça essa reunião, o que nós vamos fazer, irmãos? Tem que obedecer à lei dos homens. Pedro diz, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Obedecemos às leis dos homens, desde que ela não entre em conflito com a nossa fé, com a nossa devoção. Ninguém pode ser impedido de adorar a Deus. Amém, amados de Deus? Nenhum de nós pode ser impedido de adorar, de prestar culto nas suas casas, num santuário como esse. Não podemos ser paralisados por força de lei humana, até porque por detrás dessa força de lei humana existe uma força demoníaca. O anticristo se levantará sobre a terra e serão 3 anos e meio de perseguição. É um período muito longo para a gente sobreviver. 3 anos e meio na mão do diabo e da besta. É muito tempo para tentar sobreviver. Então a gente vai esclarecer aos poucos, amém? Isso aqui é um paralelo. Quando no passado um imperador veio acabar com o culto a Jeová e a Yahvé, homens fiéis se levantaram e fizeram guerrilha e expulsaram um exército muito mais poderoso. Amém? Avança para mim, por favor. Quem tem curiosidade, só por curiosidade, volta a afirmar o livro de Macabeus. Ele está na Bíblia católica, mas não é canônico.
não é digno de fé. Você não precisa se inspirar no livro de Macabeus. Mas está na Bíblia Católica. Quem tiver a Bíblia Católica em casa, curiosidade, vai lá dar uma olhada lá. Primeiro Macabeus. O segundo livro de Macabeus é um lixo. O primeiro livro de Macabeus é histórico, narra um período histórico, é mais realista. Mas o segundo livro de Macabeus é esotérico. Então viaja, não vale nem a pena a leitura do segundo livro. Mas o primeiro, pelo menos, registra a história. E esse trecho que eu vou ler aqui com vocês, está lá no livro primeiro Macabeus 1, 56 e 64. Tem várias Bíblias católicas isso aí. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, tem. Tanto o primeiro como o segundo livro de Macabeus. Aqui é uma narrativa histórica. O que aconteceu nessa época? O que esse imperador fez? Né? Que esse governante fez? Quanto aos livros da Torá, a lei, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Perseguiu os próprios livros, né? Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real condenava à morte. Na sua prepotência assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, uma lei, as executavam as mães, com os mesmos filhinhos pendurados aos seus pescoços. Matava a mãe e a criança que acabou de ser circuncidada ao 8º dia, pendurada aos seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Morria todo mundo. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Eles aceitaram antes morrer e contaminarem-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Então, o testemunho histórico está no livro de Macabeus. Matavam, fazia reunião, né, da circuncisão do menino, morria todo mundo. O líder que estava fazendo a circuncisão, morria a mãe, morria a criança, era assassinado. Era proibido por decreto de professar a fé em Deus Jeová. Compreenderam? E por isso que eu estou trazendo esse fato histórico, porque há um reverberar, há um retorno desse contexto no tempo do fim que nós estamos vivendo. Nós somos a igreja no tempo do fim, a que está mais próxima da volta de Jesus. Então eu quero mostrar a vocês que alguns eventos vão repetir-se agora no tempo do fim. Amém? Avança para mim, Gesmane. Isso aí são os macabeus e seus exércitos lutando contra um exército muito mais poderoso e armado. Com a ilustração, né? Então Judas Macabeus liderou a revolta, depois Jonatas Macabeu, seu irmão, depois Simão Macabeu, João Hircano, e aí se estabeleceu um período de liberdade religiosa. Eles conseguiram expulsar os gregos e reinaugurar o santuário que tinha sido profanado. Por isso, Chanukah, o Hanukkah é o quê? Dedicação ou inauguração. Por que os judeus celebram até hoje? Porque na força que Deus lhes deu, expulsaram os inimigos e reedificaram o templo, o santuário, o altar que tinha sido profanado, e reiniciaram os trabalhos para Deus. Não pararam de servir a Deus. E conseguiram ficar um período de quase um século sem nenhuma opressão de país de fora. Depois vieram os romanos, e aí você já sabe a história. Aí os romanos conseguiram derrubar essa liberdade dos judeus. Pelo menos por 100 anos, a família Macabeu conseguiu manter a sua independência ali em Israel. Isso é fato histórico, quem quiser depois pesquisa, amém? Falei que não ia entrar em muitos detalhes, avança para mim. Glória a Deus. Agora vamos para o texto canônico. Daniel, capítulo 8, verso 15. Está ali projetado ali, se você não quiser acompanhar na sua Bíblia, olha aqui para frente. Daniel 8, 15.
Você sabia que o profeta Daniel recebeu revelação sobre tudo isso que ia acontecer alguns séculos depois? Você sabia que Deus mostrou a história para Daniel todinha, desde o tempo que ele estava lá na Babilônia até a volta de Cristo? Está tudo revelado. O livro de Daniel é semelhante ao livro de Apocalipse. Então, em Daniel, capítulo 8, verso 15, séculos antes dos Macabeus se levantarem, a palavra que está aqui você não vai ler. Macabeus, aqui no livro de Daniel, você não vai ler Antíoco Epifânio, os nomes não estão aqui. Você não vai ler aqui Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? O grande líder, né, dos gregos, estendeu seu império uma vasta parte do mundo, responsável por levar a linguagem, não é, o grego para todo o mundo antigo. Pois bem, o que é mais fantástico nessa profecia de Daniel, o velhinho Daniel, da cova dos leões, Deus falou que ia nascer Alexandre o Grande. Deus falou que o império dele seria curto. Deus falou que o império dele seria dividido em 4 generais. Deus conduziu a história completamente. Amém? E está tudo revelado no livro profético de Daniel. Então vamos ver aqui o que ia acontecer, já aconteceu do ponto de vista do século XXI, mas eu quero destacar que esses eventos podem vir a acontecer de novo. Muitos historiadores, estudiosos de escatologia, acreditam, olhando para essas passagens, que falam do anticristo do tempo final. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Profecia é um negócio interessante. Ela tem, às vezes, mais de um tempo de cumprimento. Lembram disso? Quem vem na escola dominical está estudando isso comigo. Às vezes, um evento ocorre em tamanho menor e depois, lá no tempo do fim, escala muito maior, global. Então, uma profecia pode ter um tipo e depois um antítipo, não é? Completando aquele ciclo. Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo. Amém? Aquele que se levanta com poder para parar a obra de Deus. É um tipo. Então vamos ler agora comigo. Quem quiser ler comigo, quem quiser só acompanha. Daniel 8:15. Eu não estou falando que tudo se refira a Antíoco Epifânio. Tem coisas aqui que vão se cumprir no último anticristo, esse que vai se levantar. A palavra do Senhor diz assim: havendo eu tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O anjo Gabriel é liberado para ensinar Daniel sobre a visão. Verso 17: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. O anjo chegou, Gabriel, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Olha essa coisa interessante. Você vai ver ali que tem muita coisa que se cumpre no período dos Macabeus. Foi centenas de anos antes, depois. Mas a visão se refere ao tempo, irmãos, do fim. Tempo do fim, ó. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então ela reverbera até o dia de hoje. Tá certo? Vamos lá, vamos devagarinho. Verso 18: falava ele comigo quando caísse em sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Então presta atenção, está falando muito mais para agora do que para o tempo do Macabeu. Da ira, a ira que vai se manifestar sobre a terra. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Eu não me lembro de ter manifestado esse texto antes para a igreja, então presta bastante atenção. Tá bom? Verso 20. Aquele carneiro, na visão aparecia um carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Aqui você vê algo mais histórico lá de trás, né? Veio depois, sucedendo o rei babilônio, a Medo-Persa, depois os gregos, depois os romanos. Então está mais ligado nesse texto aqui, lá atrás. Verso 21.
Mas o bode peludo, olha como é que o anjo revela aqui, irmão. O anjo peludo é o quê? O bode peludo. O anjo peludo não, irmão. Bode peludo. Quem é o bode peludo? Rei da Grécia. Amém? E Daniel está na Babilônia. O velhinho Daniel está na Babilônia. Mas já sabe que no futuro vem o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Diga assim, Alexandre o Grande. Quando eu estudava isso no passado, eu ficava maravilhado. Como é que Deus pode prever o nascimento de um conquistador séculos antes dele nascer? Daniel é vários séculos antes, irmão. A história já está determinada e controlada por Deus. Está aqui, ó, vai vir um rei desse reino da Grécia. E ele vai ser o primeiro rei. Esse aqui é Alexandre o Grande. Verso 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Ele é quebrado, porque segundo a história, Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade. O auge do seu poderio, das suas conquistas, Alexandre o Grande morreu. A história não registra de quê, ninguém sabe que ele morreu, mas ele morreu com 33 anos, depois de ter dominado grande parte do mundo antigo. Pegou-se o reino dele e se dividiu com seus 4 generais. Ele tinha 4 generais. Deus previu tudo isso. Ó. Foi quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que eles tinham. Ninguém mais foi semelhante em poder a Alexandre o Grande, dentro da Grécia. Amém? Até que todo mundo acompanhou? Irmãos, profecia e vida real. Tudo isso se cumpriu. Historicamente, precisamente. Amém? Avança para mim. Deus no controle. Verso 23. Queria que vocês lessem comigo. Vamos lá, dá força aí. Vamos lá, igreja. Mas no fim, o seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catatura, de semblante feroz, e especialista em intriga. Vem ele aí, vem ele aí, apontando para o advento de Antíoco Epifânio. Verso 24, vamos lá, irmão. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e quem mais? O povo santo, o povo de Deus. Então Antíoco Epifânio se levanta na história para atacar o povo de Deus, o povo de Israel. Verso 25. Mas nada impede, irmãos, que isso aqui também se refira ao tempo do fim. Vem aí o anticristo. Qual é o nome do anticristo? Israel. Então esse texto aqui tem cumprimento profético temporal lá atrás e tem cumprimento profético agora no tempo do fim. Tá bom? Aqui é ambivalente. Verso 25, vamos lá, igreja. Por sua astúcia, dos seus empreendimentos, fará prosperar o quê? O engano, o erro, a apostasia. No seu coração se engrandecerá e destruirá. Agora tem que ser esse voz alta, vamos lá. E destruirá muitos que vivem o quê, igreja? Despreocupadamente. Esse termo aí é maravilhoso dentro da Bíblia. É terrível, mas é maravilhoso. Quem vai ser abatido nesse tempo? Os que vivem despreocupadamente. Poderia-se dizer relaxadamente, sem estar percebido do tempo que nós estamos vivendo. Sabe quem vai perecer logo de imediato? Quem não está apercebido. Compreenderam? Quem tiver mais relaxado, mais largado com as coisas de Deus, não buscando, não lendo, ou seja, não se consagrando, esses são as vítimas primeiras. Até porque, irmão, num tempo de perseguição, quando começar a vir lei para impedir culto, quem já não vem sem lei, nós estamos vendo aqui liberdade religiosa total. A pessoa já não vem a culto. Você acha que quando estabelecer lei, aí que ele vai se levantar para ir para culto? Ele já está enfraquecido. Compreenderam? Ele já está recuado, ele já está fora da graça.
não vai conseguir ter força para voltar. Então preste atenção, esses que vão ser excluídos estão vivendo despreocupadamente. Levantar-se-á outro príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Tanto é Antíoco Epifânio, aqui também, tá bom? Que ele não foi morto na guerra, ele não foi morto por nenhuma traição. A história registra que ele morreu de doença, provavelmente câncer. Antíoco Epifânio morreu de câncer. Tá certo? Então aqui reverbera para o personagem lá do passado. Avança para mim, avança. Daniel 11, verso 31. Quem quiser ler, vamos lá? Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ele ergueu um altar para Zeus dentro do templo de Israel, onde matou os animais impuros para profanar o santuário. Mas também aponta para o tempo do fim, porque o anticristo também vai interromper o culto a Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Ao mesmo tempo, esse texto se adequa ao Antíoco Epifânio lá atrás, ele também já aponta a atividade do anticristo agora, no tempo do fim. Verso 32. Vamos lá? Vamos ler comigo, por favor? Aos violadores da aliança. Quem que é violadores da aliança, irmão? Aqueles que quebram o pacto, né? Que abrem mão. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então é uma pessoa aliançada com Deus, mas que deixou de ser. Foi convencido, né? Apostasia. Preferiu bandear. Nós temos que traduzir esse texto, porque isso também é para o nosso tempo agora. Tá certo? Alguns vão abrir mão. Com lisões perverterá. Mas, agora eu queria que você leia a segunda parte da 32, que é a nossa grande esperança. Vamos lá? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quantos pode dizer amém? Então preste atenção. Um tempo de esfriamento, um tempo de apostasia, de gente abrindo mão daquilo que recebeu, da aliança com Deus. Mas nesse mesmo tempo, vai ter um povo valente no meio deles, um povo que conhece a Deus, que tem intimidade, que está ligado ao altar de Deus, está ligado ao culto ao verdadeiro Deus. Esse valente se tornará forte e ativo. Quantos podem dizer amém? Aqui eu vejo claramente dois grupos: os que apostatam e os que dão a vida por amor a Deus. Compreenderam? Os valentes não vão voltar atrás. Os valentes não vão aceitar lei mundana, lei maligna nenhuma. Os valentes perseverarão em adorar a Deus e se tornarão fortes. Agora aqui também aponta para os macabeus. Eles não aceitaram a interrupção do culto a Deus. Amém? Isso aqui é antes dos macabeus existirem, o tempo de Daniel. Glória a Deus, né? Aí, ó, os macabeus cumprem também isso aqui. Eles não aceitaram, então eles se levantaram contra e foram lutar. É lógico que para nós, no tempo do fim, nós não vamos lutar com armas. Os macabeus fizeram guerrilha. Nós não vamos contra-atacar com arma, ninguém está autorizado, mesmo que o governo dê, viu, irmão, liberdade, ninguém está autorizado a comprar arma para se proteger no tempo do fim. Cristão não pega em arma para matar ninguém. Tá certo? O cristão é aquele que anda duas bilhas, que leva bufetada de um lado do outro. Esse é cristão. Cristão é aquele que completa o número dos mártires. Nós não somos liberados para contra-atacar com arma. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principais e potestades das regiões celestes. Nós não lutamos contra seres humanos. Amém? Vamos voltar para cá. Se tornará forte e ativo. Verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Olha, evangelizando, abrindo os olhos dos outros, vai sendo martirizados por isso. Posso entender? O tempo do fim
Vai ficar muito claro quem serve a Deus e quem não serve. No tempo do fim vai ficar muito claro quem abre mão da aliança para se preservar e aqueles que preferem morrer fazendo a obra do Senhor. Vai ficar muito claro, vai ficar distinto. Não vai haver mais essa coisa de morna, né? Cinza. Ou será preto ou será branco. Ou será avivado ou será apóstata. Só tem esses dois grupos. Amém? Quantos compreenderam? Ao caírem, eles, que vão ser mortos, serão ajudados com um pequeno socorro. Tem alguns livramentos. Mas muitos ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Fica comigo assim: o anticristo perseguirá, mas a igreja prevalecerá. Amém, amados? Mas a minha obrigação como líder, como guia espiritual, é mostrar a você no cenário real do que vai acontecer. Amém? Olhar para o passado é mole. Já aconteceu lá atrás com os judeus. Estou até hoje aí celebrando Hanukkah, Shanukkah. Mas quando isso aponta, porque ainda vai se repetir na terra, aí nós temos que ficar apercebidos. Porque virá um tempo de perseguição sobre nós, e muitos desses aspectos vão se cumprir na igreja do tempo. Amém? O que eu vejo aqui é que mesmo com perseguição em lei, para impedir a igreja de funcionar, para impedir os trabalhos, a igreja não parará de falar do Evangelho. Eu vejo aqui uma expansão do Evangelho em meio à perseguição. E a palavra de Deus diz, Jesus falou para aquela primeira geração de crentes: quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra. Então vai haver um momento de transição, né? Em que os cristãos vão ser obrigados a fugir, para continuar levando a palavra, para continuar evangelizando o mundo. Amém, povo santo? E se Deus permitir, mensagem após mensagem, a gente vai completando esse mosaico com outros textos revelados. Vocês precisam ver isso, em nome de Jesus. Amém? Não estou aqui preferindo falar palavras tenebrosas, não, irmão. Eu tenho que preparar a igreja. O conserto é quando Deus me permite ficar à frente de vocês. Enquanto eu estiver, eu tenho que preparar a noiva do Cordeiro para o que vai acontecer. Amém? Avança para mim, vamos lá. Mateus 24:8, para te finalizar essa mensagem. Eu queria que você dissesse que você entendeu. Vocês entenderam, irmãos? Entenderam? Então, voltando lá atrás, não é? Essa celebração do povo de Israel, a Shanukkah, o Hanukkah, é em relação a uma grande vitória obtida lá atrás, 2 séculos antes de Cristo, quando veio um grande opressor, perseguiu e quis impedir o culto, determinou a morte de vários israelitas, profanou o santuário. É a figura do anticristo, Antíoco Epifânio. Mas o povo macabeu, aquela família macabeu, reagiu, expulsou o opressor e manteve controle por 1 século, mantendo o culto ativo. Nós vamos viver um tempo, tá certo, semelhante a esse, em que decretos de lei virão para impedir o culto a Deus, e já estão acontecendo em várias partes do mundo. E nós vamos precisar ser valentes, nem os macabeus, e determinar: não, eu não paro. A gente se esconde, a gente vai para algum lugar escondido, mas vai fazer culto, em nome de Jesus. O meu cunhado lá no Mato Grosso, ele é pastor de uma igreja bem maior do que a nossa, não é? Eu não sei quantos membros tem a igreja dele, 500 membros, então bem maior do que a nossa, né? Meu cunhado, irmão do início, pastor Mauro, no começo da pandemia teve uma lei que proibiu o culto, não é? Na verdade proibiu a aglomeração. Ele levou a igreja toda para um sítio, irmãos, escondido. Aí sabe o que ele fez? Para que se houvesse alguma batida policial ou denúncia, porque estava havendo muita denúncia, ele pediu para os irmãos levarem enxadas e pás para lá, o sítio, que se chegasse a polícia, dava pá na mão de cada um e fingindo que estava fazendo mutirão. Meu cunhado fez isso. Para não deixar de cultuar, ele fez um esquema, ligou por telefone, fez código, fez todo um trabalho de espionagem. Ele fez isso, mas não parou o culto. Sabedoria.
deu uma pá e deu uma enxada, deixou lá assim, stand-by. E chegasse a polícia, estava todo mundo com a pá e a enxada ali trabalhando. Não era culto. Mas graças a Deus nem precisou, porque não foi denunciado. Na verdade, ele entrou na justiça contra a prefeitura, pelo direito constitucional de exercer culto a Deus. Ele entrou na justiça. Ele nunca parou de fazer culto. E ele me inspirou, porque aqui também eu não parei por causa das ações dele lá, me inspiraram. Amém? Agora, nesse momento, é o medo da pandemia. Mas quando a pandemia for controlada através da vacina, qual será o próximo artifício do anticristo para parar o nosso culto? Compreendem? A pandemia é só um ensaio. Daqui a pouco virá outras modalidades de perseguição. Leis vão ser proclamadas. E aí a gente vai ver quem é quem. Quem serve a Deus e quem não serve. Amém, amados? Para finalizar, vamos declarar aquilo que a palavra de Deus diz através de Jesus, que a atividade de pregação do Evangelho do Reino tem que acontecer até o tempo do fim. Nós estamos vivendo a contagem regressiva para essa palavra se cumprir na terra. Mateus 24, verso 8. Eu gostaria que a igreja lesse, já é o último texto. Você pode ficar de pé para descomprimir o diafragma, já é o último texto. Mateus, capítulo 24, verso 8. Jesus advertiu que no tempo final haveria muitas tribulações sobre a terra, que ele chamou de princípio das dores de parto. As coisas estão acontecendo todos os dias, nós acompanhamos todos os dias, um monte de eventos no mundo todo, que são as dores de parto. O mundo já está em convulsão. Amém? Quantos dizem amém? Não é só perseguição não, terremotos em toda parte, tá certo? A pandemia, fome, guerras, como hoje já tem todos os cenários, não é? Já estão acontecendo diante dos nossos olhos. As dores de parto já estão acontecendo. Depois das dores de parto, vai acontecer o seguinte, vamos lá? Mateus 24, 8, lê, igreja. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Semelhante que você leu lá em Daniel. Alguns vão negociar, alguns vão abrir mão da aliança, vão trair. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas na mão do anticristo, na besta, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará quase todo. Uma apostasia, um esfriamento na igreja, em quase todos, irmãos. Percentual enorme de esfriamento. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que conhece o seu Deus será fortalecido e ativo. É isso que está falando Daniel. Os que conhecem a Deus não vão apostatar. Então o desfecho é: enquanto houver perseguição, morte, também haverá pregação do Evangelho do Reino no mundo todo. Os sábios vão iluminar muitos, está escrito lá em Daniel. Amém? Então esse texto aqui se encaixa perfeitamente com aquilo que você leu lá na profecia de Daniel. Vem um tempo de apostasia, vem um tempo de perseguição do anticristo, vem um tempo de muitos voltarem atrás, mas também vem um tempo de valentes pagarem o preço para levar o Evangelho a toda criatura. Amém, amados Deus? Glória. Vamos ler juntos aqui o verso 14? Vamos lá? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus, irmão. Eu pretendo estar vivo, enquanto Deus permitir, para pregar o Evangelho do Reino.
Eu queria que você se posicionasse nesse tempo. Não espera chegar o tempo do mandato lá do presidente conservador, não. A gente tem um tempo de lastro de 2 anos, mais ou menos, tranquilo ainda. Mas a gente não sabe como é que vai ser depois disso. Amém? Pode haver uma reviravolta completa nesse país. Completa. Como aconteceu nos Estados Unidos. Muda-se da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de um mandato para outro, irmãos. Eu creio, eu fiquei pensando lá nas minhas elucubrações. Você acha que vai ficar melhor depois do mandato do Bolsonaro? Vamos viver 10 anos de paz? Você acha que é esse tempo? Por que tem que ficar pior, irmão? Veja bem, não é pessimismo. Por que tem que ficar pior? Para cumprir a palavra. Se ficar bom por mais 10 anos, glória a Deus, é vontade soberana de Deus. Mas eu não creio nisso não, irmão. A palavra tem que se cumprir. Então vai vir um tempo difícil pela frente aí, irmãos. Bota difícil nisso. Nós temos que estar muito bem alicerçados na nossa fé. Amém? Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que ninguém saia daqui com ideia de Macabeus, de Hanukkah. Foi só a ilustração. Tá bom? Foi só para dar a introdução, para mostrar que já houve um contexto de perseguição lá atrás. E um tipo de anticristo tentou parar o culto a Deus. Que Deus nos permita ser valentes e nunca deixar a peteca cair. Aqui nesta igreja, no altar de Deus, tem que subir incenso, irmãos. Por isso que eu convido você a vir na sexta-feira. É lugar de você levantar a sua voz. É lugar de você mandar incenso para cima. O incenso são as orações dos santos, diz o Apocalipse. Não é tempo de ficar frio. Não é tempo de ficar afastado. Não é tempo de ficar indolente. Indolente é o que não tem dor. Ele não sente mais nada. Corremos sério risco. O inimigo destruirá primeiramente os que vivem despreocupadamente. Os primeiros destruídos são os que vivem relaxadamente a fé. Então, em nome de Jesus, é um tempo que a gente tem que ficar cada vez mais firme, se esforçar para não tombar, para não apostatar, para não negar Cristo. Amém, amado de Deus? E se Deus quiser, Deus vai me dar outras palavras nesse sentido. E a gente vai aperfeiçoando a igreja no entendimento para sermos vitoriosos em nome de Jesus. Estende sua destra aos céus. Eu quero orar pela tua vida como guia de vocês, em nome de Jesus.